algo, presta atenção. Ele vai orar lá hoje e eu vou receber algo. E eu quero dizer para você que aquilo que você espera vivenciar da parte do Senhor, você veio da sua casa trazendo dentro de ti. Você veio trazendo dentro de você. Apóstolo, para que Deus trouxe você aqui nesta noite? Para unir a minha fé com você e juntos você tomar posse daquilo que Jesus sacrificou por você. Aleluia! Aquilo que Jesus pagou o preço por você. Em nome de Jesus. Nós vamos unir a nossa fé aqui hoje sobre a palavra de Deus e tomaremos posse e usufruiremos daquilo que Deus em Cristo Jesus nos concedeu, daquilo que faz parte da nossa herança em Cristo Jesus. Porque essa é a importância de alguém reconhecer Jesus. Porque quando alguém faz isso, ela reconhece o Senhor Jesus, ela toma posse, se já passa a pertencer a ela. Ela deixa de ser alguém vazio, ela passa a ser alguém cheio, ela deixa de ser alguém necessitado, ela passa a ser alguém completo. A Bíblia diz aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 10, em nome de Jesus. Vejamos o que está escrito. Eu vou ler duas traduções em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, no versículo 10: também nele, em Jesus, vocês receberam a plenitude. Olha para você ver. Vocês receberam a plenitude. O que é plenitude? Plenitude é aquilo que é completo, aquilo que é pleno, aquilo que é completo, aquilo que não falta. E aí disse, receberam a plenitude, e ponto, ele é o cabeça de todo principado e potestade, todo cabeça de todo principado e potestade. Aí no 11 diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, No 12 diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé. Por meio de quê? Por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Aleluia. Olha a outra tradução. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. No 12 diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, e qual vós estavais os mortos, estáveis mortos. E quando, no 13 diz, e quando vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, ou seja, nos deu vida, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é extraordinário, isso aqui é glorioso, queridos. Isso aqui é glorioso, extraordinário. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer algo para você, em nome de Jesus. Nós entendemos, o Espírito Santo tem usado a nossa vida. Quem quiser sentar, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo tem usado a nossa vida, e nós somos gratos a Ele por isso, e nós nos alegramos por uma oportunidade a qual Ele tem nos escolhido de usar a nossa vida, para ajudar as pessoas. Mas uma coisa eu quero dizer a você, queridos. Hoje chegou um tempo em que às vezes pastores estão aqui, missionários, irmãos de fé, nós às vezes estamos a enfrentar, por exemplo, seres das trevas que têm se levantado com o intuito, com o objetivo de fazer com que vidas venham a sofrer,
fazer com que pessoas vivam como se estivessem presas em cativeiros, aprisionadas, como se estivessem aprisionadas. E às vezes é bem até interessante. Eu quero citar algo para você. Ontem tinha uma irmã, ela até me perguntou, ela disse assim: apóstolo, esse negócio de que às vezes eu observo alguém tendo que orar por alguém, tendo que expulsar às vezes um espírito mau que está ali a atormentar a pessoa, sabe, tem necessidade disso acontecer? Bem, eu digo para você que não era isso que realmente deveria acontecer. Não era isso que deveria realmente acontecer. Mas a Bíblia disse que o povo de Deus está, igreja, a perecer. Não é difícil encontrar, o povo está a perecer, porque está a faltar um conhecimento no povo de Deus. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos conhecer. Porque a falta de consciência, queridos, a falta de consciência, a falta de eu e você estarmos conscientes na nossa mente quem o nosso Deus é, ou seja, a falta de estarmos conscientes do que o nosso Senhor Jesus fez por nós, do que nós somos nele agora. Tem Satanás tirado proveito desta falta de consciência, e ele tem levado pessoas a viver uma vida que não era para elas viverem. Tem levado pessoas a passar por situações que não era para que elas viessem passar, que não era para que elas passassem. Nós estamos a ver a palavra, a Bíblia dizendo que nós estamos perfeitos, nós por termos nascido de novo, por termos reconhecido o Senhor Jesus, igreja, na nossa vida como nosso único Senhor e Salvador. Igreja, nós mesmo assim estamos vivendo como se nós não estivéssemos perfeitos, como se nós não fôssemos perfeitos, como se estivesse faltando. Embora você está aqui nesta noite, e você talvez veio para cá na sua mente dizendo assim: está faltando paz para mim. E você até tem orado por paz. Está faltando saúde para mim. E você até tem orado pela sua saúde. Você tem até, sabe, travado situações. Quem sabe alguém diz assim: eu vim para cá nesta noite, mas eu estou a enfrentar problemas econômicos, eu estou a enfrentar problemas financeiros. A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, Ele supriu as nossas necessidades. Ele supriu as nossas necessidades. Mas se nós não temos isso em nossa consciência, igreja, nós iremos viver uma vida de uma pessoa como se Jesus não tivesse pago um preço por nós, como se Jesus não tivesse sacrificado por nós. Sabe, não basta apenas nós sabermos, ou seja, nós estamos cientes de que nós estamos a seguir a Jesus. Você deve trazer em sua consciência, você deve trazer em sua mente aquilo que o Senhor fez por você. Quem compreende, que a glória a Deus. Você deve trazer em sua consciência aquilo que o Senhor fez por você. Sabe, a Bíblia diz, João capítulo de número 10, versículo 10, o Senhor Jesus, ele chega ensinando e dizendo: o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês, ou seja, eu vim para vos dar vida, Aleluia. E vida com abundância. E vida com abundância. Aleluia. Jesus, ele veio trazer vida a você. Ele disponibilizou isso para você. Não somente vida, mas vida com abundância. Glória a Deus. Mas no entanto, igreja, para você viver
sua memória. Você terá que trazer isso em sua memória. Sabe, às vezes, igreja, eu disse para você, às vezes temos que travar uma batalha, temos que travar uma guerra contra um espírito das trevas para poder ajudar uma pessoa. Mas a verdade é que tudo que Satanás conseguiu contra as pessoas até hoje foi exatamente por muitos não trazerem em sua mente aquilo a qual o Senhor Jesus fez por elas. E é por isso que Deus, lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, no versículo 2, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele dizia: não vos conformeis com o mundo, com os padrões do mundo, mas procure renovar a vossa mente, para que vocês possam viver, para que vocês possam desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo que Jesus concedeu a você, sabe, vai precisar da renovação da vossa mente. Sabe, igreja, toda mente que ela não é renovada, toda mente, a mente é um campo, a nossa mente é um campo, toda mente é um território, toda mente que não se renova, toda mente que não é renovada com a palavra de Deus, o maligno vai querer entrar nessa mente para governar. Você encontra pessoas aflitas, pastor, é o que nós temos. Nós encontramos pessoas aceitando diagnósticos, por exemplo, da medicina. E muitas pessoas até falam assim: eu estou a enfrentar isso, é porque eu tenho que passar por isso. É a vontade de Deus que eu passe por isso. É para que Deus, é para que eu possa aprender, é para que eu possa, sabe, é para que eu possa glorificar a Deus. Não. Eu não sou daquele que acredita que eu vou aprender com a doença. Eu não sou daquele que eu acredito que eu vou aprender com o deserto. Porque o Senhor Jesus, ele disse, João 14, 26, ele disse assim: mas o Consolador, a qual o Pai enviará em meu nome, quando ele vier, ele vai vos ensinar e vai vos fazer lembrar de tudo que eu tenho dito. A Bíblia diz que eu vou aprender com o Espírito Santo. Ele é o meu professor. Aleluia. Ele me ensinará. Ele me guiará na vida. Ele me guiará. Ele me fará acessar. Você vai conhecer tudo que o Senhor Jesus conquistou por mim. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus conquistou muito por nós. Aliás, ele conquistou tudo. Ele conquistou tudo por nós. Ele conquistou tudo por nós. Cadê como é que aquela irmã chama? Não, tem uma irmã aí. Cadê ela? Está aqui hoje? Liliane. Cadê? Liliane. Cadê? Andréia. Tem uma irmã aqui. Sueli. Cadê ela? Tá aí? Tá aí, não? Vem não. Ela não vem? Não. Eu falei para ela, disse assim: eu quero me ver lá naquele culto hoje. Eu quero me ver lá naquele culto hoje. Você deve conhecer ela, a irmã Sueli. Aliás, vou chamar ela do que ela é, porque não sou eu que tiro aquilo que Deus dá para alguém. Verdade, Deus. Deus separou ela para a obra. Deus confiou algo a ela. Acho que é a missionária Sueli, é isso? Pastora Sueli. Então devemos tratá-la assim. É o que ela é. Foi Deus quem confiou a ela isso. Ela está aqui ou não? Está? Não está? Ela estava enfrentando uma situação muito ruim. E sabe, alguém conhece ela aí? Alguém conhece ela ou não? Quem conhece ela aí? Missionária. É missionária, não é pastora, não. Alguém deve conhecer ela. Não é daqui. Irmãos,
Sabe, nós vamos falar algo para você. Nós temos conseguido, pela misericórdia de Deus, fazer com que pessoas desfrutem, desfrute daquilo que o Senhor Jesus conquistou por elas, entregou por elas, daquilo que elas herdaram, daquilo que elas receberam, tomaram posse como herança. Quando elas confessaram Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, quando você confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, Paulo chama isso de boa confissão. Ele falou para Timóteo: você fez uma boa confissão. Quando Timóteo havia confessado Jesus Cristo como o Senhor, ele havia confessado não só a vida eterna, mas ele havia confessado tudo. Ele havia confessado tudo: a saúde, a paz, a alegria, tudo que ele esperaria viver da parte de Deus. Sabe, mas nós fomos em um culto essa semana e nós conhecemos ela e nós dizemos: nós vamos usar o que Deus nos deu para ajudar, fazer com que ela tome posse daquilo que já é dela por herança, para que ela desfrute de saúde. Irmãos, sabe, ela estava a enfrentar, alguém enterrou ela, alguém sepultou ela, alguém sepultou a missionária. É interessante, pastor. Não seja bem. Alguém tentando levar ela segundo, eu creio que tentando ajudar, ou seja, tentando levar ela à bênção, tentando levar ela a desfrutar de uma bênção. Achou que estariam levando ela a desfrutar de uma bênção, mas foi sepultando a missionária. Sepultando. Apóstolo, como foi que fizeram isso? Pegaram o nome dela, enterraram no altar. Enterrou o nome dela no altar, decretou a morte da missionária, e ela passou naquela situação. Aquele vendaval estava marcado para que ela fosse morrer dia 12, dia dos pais agora, esse mês que vem. O mundo espiritual, quero falar sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual, querido, nós precisamos aprofundar nele, conhecer. Porque se nós não tivermos conhecimento do mundo espiritual, o conhecimento aprofundado, nós vamos viver nesse mundo como uma vítima. E como filho de Deus, nós não somos uma vítima. Aleluia, glória a Deus. Jesus. Nós não somos uma vítima. Mas se nós não conhecermos, nós iremos viver como uma vítima. Se nós não conhecer, se você como filho de Deus não conhecer, você vem a esse mundo para você governar, você vem a esse mundo para você reinar em Cristo. Jesus te deu poder de governo, Ele te deu um governo. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 1 versículo 6, que Jesus nos constituiu para Deus, rei e sacerdote. Mas se você não conhecer, você não governa. Se você não conhecer, quem vai ser governado vai ser você. Tem alguém querendo governar a sua vida. Nós sabemos o plano das trevas, quer querer governar a vida do povo de Deus, quer querer ditar ordem dentro da casa do povo de Deus. Nós sabemos do plano das trevas, quer querer ditar ordem no meio dos relacionamentos, e ele já tem conseguido em muitos. Ele conseguiu no meio de muitos relacionamentos ditar o que os casais vivem, ditar o que os filhos de Deus estarão vivendo, fazendo de tudo para que ainda que os filhos de Deus sejam possuidores de uma herança eterna, de uma herança interminável. Mas o adversário da nossa alma, ele tem tirado proveito disso, para fazer com que o povo de Deus não desfrute de paz, para que o povo de Deus não desfrute de saúde, para que o povo de Deus não viva alegre. Igreja, o mundo espiritual é um mundo que tem dois governos. É o governo da luz, que é o de Jesus. Tem dois governos. O da luz é o governo de Jesus, e o governo das trevas é o governo de Satanás. O mundo espiritual também tem dois ministérios. Tem um ministério que é o da intercessão, é o que é exercido em nosso favor. Diz a Bíblia que o Espírito Santo intercede por nós.
É o ministério da intercessão exercido pelo Espírito Santo. E deve ser também um dos ministérios que o povo de Deus deve exercer, que é interceder. E tem o ministério da acusação, que é exercido por Satanás. É por isso que todo aquele que acusa, ele está exercendo um ministério que não é dele, um ministério que é do opositor. É o ministério que é de Satanás. Não é esse ministério, não é o ministério que nós devemos cumprir. Sabe? E tudo que você faz, dependendo da tua falta de consciência, você vai abrir um portal no mundo espiritual. Você será acessado. Tudo aquilo que você tem, vai haver uma barreira, vai impedir que você desfrute, impedir que você usufrua, impedir que você usufrua daquilo que o Senhor Jesus pagou o preço, daquilo que o Senhor Jesus se sacrificou por você. Sabe, o mundo espiritual é um mundo que tem leis. Tem leis. E cada vez que alguém, igreja, ele desobedece, sabe, o ser das trevas, ele já sabe que na desobediência, na quebra de um princípio, ele terá acesso àquela pessoa. Ele vai colocar uma barreira para impedir que eles desfrutem, impedir que eles usufruam. Pegaram o nome da missionária, enterraram em um altar e decretaram a morte dela. Decretaram a morte da missionária. No mundo espiritual é onde acontece o governo da vida. O governo da sua vida não acontece aqui sobre a terra. Sabe, quando você vê uma empresa falindo, aquela empresa não faliu no natural, aquela empresa faliu no mundo espiritual. Quando não existe igreja, quando algo está indo mal no mundo do espírito, no mundo natural também irá mal. No mundo natural também irá mal. Mas quando flui no mundo espiritual, as pessoas elas vivem algo extraordinário no mundo natural aonde elas estão. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes existem pessoas que por mais que elas orem, por mais que elas não deixem de cultuar o Senhor, por mais que elas são filhos, são herdeiros, orem, mas muitas das vezes sem conhecer, elas estão abrindo um portal, elas estão dando permissão para que o inimigo visite algo que foi dado a elas. Visite casa, visite família, visite trabalhos. Diz a Bíblia que essa maneira de proceder, em Oséias 4:6, diz a Bíblia que é por falta de conhecimento. Você precisa conhecer. Se você não conhecer, você vai ser governado. Você vai ser governado. Se você não conhecer o campo, que é a mente, alguém vai governar ele. E quando o maligno entra nesse campo, que é a mente de uma pessoa, ele leva a pessoa a matar. E é por isso que muitas pessoas lançou mão de alguém e matou. É por isso que você vê pessoas a mentir. É por isso que você vê pessoas, igreja, enganar. Você vê pessoas às vezes sendo infiéis. Você vê pessoas às vezes envolvidas, por exemplo, em facções, porque a mente delas não foram renovadas. E quando a mente não renova, isso, até a obra de Deus enfrenta uma certa barreira na hora de crescer. Sabe, pastora, quando a mente da igreja renova, o fardo para o pastor fica leve. E o trabalho na congregação fica leve, porque todo mundo vai sonar junto. Mas quando tem alguém que a mente deles não renova, o pastor ele enfrenta uma batalha, a liderança da igreja enfrenta uma batalha, e muitas das vezes ele é até cobrado. Muitas vezes ele é até cobrado pela ovelha, exigindo aquilo que já é dela. Porque em Cristo Jesus, Paulo dizia, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, ele disse lá: vocês não devem gloriar nos homens, porque tudo é vosso, tudo é vosso, tudo é para vocês. Aleluia. Mas muitas das vezes nós deixamos, ou seja, com as nossas palavras, com que o adversário levante muros, levante barreiras à nossa frente. E quando nós estamos diante dessas barreiras,
quando nós batemos de frente desses obstáculos, e aí agora nós achamos, não, o pastor tem que fazer algo além por mim, o pastor tem que sacrificar, o pastor tem que dobrar a oração, tem que dobrar o jejum, e muitas das vezes não é isso. Eu posso falar uma coisa para você? Quem faz jejum aqui? Quem faz jejum aqui? Eu também faço. Mas você faz jejum para quê? Você faz o jejum para quê? Eu também faço. Sabe? Nós temos ajudado pessoas usando o que Deus nos deu. Só que eu não faço jejum para mim desfazer as obras das trevas. Quem me faz as obras das trevas é o Espírito Santo, através da igreja da Glória verdade. a Deus, aleluia. O Espírito Santo é o poder de Deus. Glória a Jesus. Mas eu jejum. Eu faço jejum. Sabe, eu faço jejum. Porque quando eu jejum, eu tiro meu olhar da carne. Vou expulsar Satanás. Eu me concentro mais ainda totalmente ao Espírito Santo. Mal, Satanás. É Mas porque quando está eu escrito vou lá para na a Bíblia, guerra, né? quando eu vou, sabe, enfrentar uma situação, para trazer Tem que mudança explicar numa o porquê, situação, porque eles não vão entender. eu vou no Ela poder do soltar Espírito. poder. Aleluia. Porque a Bíblia diz, sabe, a Bíblia disse que Zacarias estava preocupado quando Deus mandou Zacarias, sabe, converter o coração daquele povo, sabe, pregar um arrependimento para o povo, para que o povo se voltasse para Deus. E Zacarias ficou preocupado. Senhor, Zacarias ficou preocupado, igreja. Ele disse: Senhor, como que eu vou fazer com aquele povo? Como que eu vou fazer o coração daquele povo voltar de novo? Voltar de novo para agradar o Senhor. Sabe por quê? Deus falou para ele: Zacarias, não se preocupe, porque não é pela tua força, não é pela força, não é pelo poder que você vai fazer isso. É o meu Espírito que vai fazer. Deus. Glória a É Jesus. pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Pelo Espírito de Deus você conhece. Pelo Espírito de Deus você conhece a tua herança. Pelo Espírito de Deus você governa. Você governa. O Senhor Jesus, Ele diz, Tem gente meditando já. a Bíblia diz: vocês estão completos nele. Eles não estão entendendo. Embora talvez você está aqui nesse lugar dizendo: Senhor, está faltando algo para mim. Mas eu quero dizer para você que não está faltando. meditando. Não está faltando. Já tem gente Não está meditando. faltando. Como filho de Deus, você Já tem tem com gente você todas as meditando. coisas. Primeiro, você já viu falar do mundo do Espírito, que é o mesmo mundo espiritual. Oh, glória. O mundo do Espírito é o mundo onde as obras estão realizadas. Aleluia. O mundo do Espírito é onde tudo está pronto. O mundo do Espírito é onde nada está a faltar. Mas nós somos construtores. Nós estamos aqui na face dessa terra. Nós estamos aqui nesta noite trabalhando para construir. Você é o construtor. E você vai construir com bases nos elementos trazidos do mundo espiritual. Você terá que acessar o mundo espiritual e para construir aonde você está. Sabe, construir aonde você está. E para isso você precisa acreditar que você tem. Você precisa acreditar que já é vosso. Em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós iremos unir sim a nossa fé junto com a sua fé aqui. Junto com a fé da pastora. Junto com a fé da equipe de fé que está aqui com ela. E junto nós iremos nos apoderar de respostas que já é nossa. Aleluia, Deus. Nós iremos nos apoderar de milagres que já são nossos. Porque o Senhor Jesus pagou o preço para isso. Vamos se apoderar daquilo que é nosso por direito. A Bíblia disse, igreja, e ela disse que as coisas que Deus preparou para nós, preparou para aqueles que o amam a Ele. Sabe, todavia, a Bíblia disse, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz lá, Paulo ensinando:
Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu, ou seja, coração nenhum conheceu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Aleluia. A qual o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Você vai precisar do Espírito Santo para você conhecer o que é seu por direito. Você vai precisar do Espírito Santo. Você vai ter que permitir totalmente que o Espírito Santo governe a tua mentalidade. Você vai permitir totalmente para que o Espírito Santo ele traga à tua mente aquilo que ele quer trazer, porque é dele essa responsabilidade de trazer à tua mente, de fazer com que você conheça, fazer com que você desvenda. A Bíblia também disse, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, a Bíblia diz que nós não recebemos o Espírito do mundo. Deus não deu o Espírito do mundo, mas o Espírito que veio de Deus, para que nós viemos conhecer, desvendar as coisas que foi dada por Deus a nós gratuitamente. Nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos desvendar. Estamos vivendo em tempo de desvendamento. Aleluia. Você precisa aprender a desvendar. Para tudo existe uma solução. Eu fico olhando para esta geração. É uma geração que tem muitas coisas insolúveis. Tem pessoas que têm nos procurado, sabe o quê? Tem pessoas que a polícia andou tentando desvendar o crime há muito tempo, procurando alguém que sumiu, caçando essa pessoa, e eles não conseguiram desvendar. E nós, movendo no Espírito, descobrimos o que acontece. Verdade, Deus. Todas as coisas existem. Verdade, Pai. E quando você tem essa mentalidade, você confia no ministério do Espírito Santo, no governo dele, você consegue desvendar. Sabe, existem algo extraordinário da parte de Deus para você, mas você precisa desvendar. Você precisa desvendar. Você precisa trazer isso à luz. E o Espírito Santo pode te ajudar nisso em nome de Jesus. Mas para isto precisamos renovar a nossa mente. Porque libertação não é nem mesmo a expulsão de um espírito mau no corpo da pessoa. Libertação, a verdadeira libertação, a pessoa vive a vida de uma pessoa livre, é quando a mente desta pessoa é renovada. Aleluia. Quando a mente dela muda. Aí, em vez de ser aquela pessoa que de repente não deixa nem um pastor descansar, que chegou está cansado fisicamente, ela vai se tornar alguém que vai chegar das mãos e vai dizer: pastora, hoje sou eu eu vou unir junto, hoje eu vou junto para poder nós resgatarmos fulano. Amém, Jesus. Hoje eu vou junto para nós sermos luz na vida de fulano. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vai ser alguém que vai dar as mãos. Mas até que a mente se renove. Às vezes nós enfrentaremos dificuldade quando nós estamos precisando que alguém nos dê as mãos. Nós vamos enfrentar dificuldades, porque ninguém dá as mãos até que a mente se renove. Ninguém dá a mente, ninguém entende o chamado de Deus até que a mente se renove. Ninguém entende o que Deus confiou até que a mente se renove. Por isso a Bíblia diz: renove a vossa mente, para que vocês possam viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Libertação e renovação da mente. Libertação e renovação da mente. Você pode travar uma guerra com um espírito maligno, uma legião, colocar para ir embora. Estou acostumado a ouvir isso. Eu estou acostumado a ouvir isso. Travar, tem que aqui nós entramos dentro. Nós temos lá, temos a sede, temos a subsede, lá em Porteirinha, tem outras demais cidades e comunidades. Nós não paramos. E quando nós estamos aqui, cancelamos cultos, mas ela não para. Nós chegamos em casa às vezes de amanhecendo. Nós não paramos todos os dias. Tem os pastores que também estão nas cidades também. E nós não paramos, travamos batalha. Tem chegado pessoas, igreja, o povo pega a pessoa, tira lá da clínica psiquiátrica.
psiquiatra e traz. Eles tiram lá e traz. Porque o Espírito Santo tem nos dado a conhecer causas. O maligno não está investindo na vida de uma pessoa se ele não tem alguma coisa ali, se não há uma causa. Se não há uma causa. E nós temos às vezes entrado dentro de um tempo para realizar um culto. Às vezes nós entramos às 17 horas, outra cidade, chegamos, por exemplo. Às vezes saímos, fechamos a porta às 6:30 da manhã. Terminamos o culto e começamos e partimos para o atendimento, ajudando as pessoas. Sabe, e tem chegado pessoas. E às vezes eu deparo com situações em que eu ouço da boca dos espíritos das trevas. Sabe o que eles dizem? Uns dizem: você está mandando embora. Nós não podemos resistir. Não podemos resistir. Mas nós vamos esperar lá fora. Nós vamos esperar o fulano lá fora. Eu disse: por que você vai esperando lá fora? Porque ele faz a minha vontade. Ele está aqui, mas dentro da mente dele não tem a decisão. Na mente dele ele não decidiu. Ele não decidiu. E aí, por incrível que pareça, depois nos procura de novo, quando vamos ver, ó eles lá de novo. E uns até falam assim: eu não disse para você que eu ia voltar. Eu não disse para você que eu ia estar aqui de novo. Olha eu aqui. Porque a mente não renovou. É verdade. É novamente. Todo aquele que renova a mente, ele não dá trabalho. Todo que tem a mente renovada não dá trabalho. Mas enquanto a mente, às vezes a gente fica zangado, às vezes a gente fica triste, aborrecido, e até fala: meu Deus, será que é isso? Eu devo continuar, eu devo parar. Tem hora que às vezes a pessoa fala, dá vontade de parar. Dá vontade de parar, por quê? Porque há pessoas que são assim, pela mente dela não ser renovada, ela dá muito trabalho. Ela procede como alguém que dá trabalho, porque a mente não renovou. E você luta e você peleja. Por isso, busque renovar a vossa mente. Renova a mente. Sabe, a obra de Deus, pelo fato da mente de muitos por aí não ter renovado, a obra de Deus tem enfrentado uma barreira na hora de crescer, na hora de desenvolver, porque a mente não mudou. Muda a mente. Você está, a Bíblia diz, estar completo, perfeito nele, como filho de Deus, como alguém que nasceu de novo. Aos olhos de Deus, você é alguém, Deus olha de você e vê você perfeito, porque Jesus deu a ele, deu a vocês, deu a nós da perfeição dele. Claro, se não fosse ele, não seria do nada. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Mas nós só vamos viver uma vida, sabe, a vida de um filho de Deus, uma vida perfeita, a vida que Deus nos deu. Desfrutamos dessa vida, viver como uma pessoa que vive uma vida perfeita, quando a nossa mentalidade mudar. Verdade. Você veio aqui nesta noite, eu quero dizer para você que o que você veio buscar aqui está dentro do teu espírito. Aleluia, Deus. Está dentro do teu espírito, em nome de Jesus. Mas, apóstolo, por que eu vou caçar então o meu tempo? Você vem conhecer o conhecimento da palavra. Quando a igreja reúne para aprender a palavra, quando a igreja reúne para conhecer, o conhecimento desvenda, é uma chave. Você começa a achar, e aí as suas vindas ao culto não vai ser mais aquela vida. Eu estou indo lá para receber. Você não vai mais dizer isso. Eu estou indo lá porque lá é um lugar de aprendizado. Estou indo lá porque lá eu vou procurar, é um lugar que eu vou estar em comunhão com meus irmãos. Aleluia. Eu estou indo lá porque eu tenho um espírito de adorador. Oh, glória. E eu sei a importância de estar reunido com os meus irmãos e adorar o Criador. Glória a Deus. E adorar o Criador. Tem gente que não tem mais vontade de estar no culto por causa disso. Eu não tenho mais vontade. Tem gente que às vezes a gente precisa estar aí na casa dele direto para buscar ele. Vamos para o culto, fulano. O que é que você assumiu? Vamos para o culto. Aí começa a arrumar tanta coisa. Você precisa carregando nas costas. Exatamente isso que tem acontecido. Porque ele já está cansado, segundo ele está cansado.
Mas quando a mente renova, ele segura na mão dos demais e diz: vamos em frente, em nome de Jesus. Ele Oh, glória a Deus. Ele rompe. Não renova a mente. É, Jeová. Renova a vossa mente. Para mandar. Sui, Sabe por quê? Eu vou finalizar aqui, em nome de Jesus. Você sabe por que a Bíblia diz que o povo não descansou, o povo de Israel não descansou? Oh, glória. No livro de Hebreus, capítulo 4, Hebreus 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele estava lá dizendo, relatando que o povo não descansou, porque eles não creram que as obras estavam feitas, realizadas, desde a fundação do mundo. As obras estão realizadas. Estão vivendo um tempo de desvendamento, de desvendar e de se apoderar daquilo que é nosso por direito, que Jesus conquistou por nós. Tem gente abrindo mão de família, tem gente abrindo mão de ministério, de chamado, tem gente que está fazendo isso, tem gente entregando tudo, abrindo mão daquilo que Deus colocou nas mãos deles, porque a mentalidade dele ainda não se abriu. Na hora que a mente dele se abrir, nunca mais ele vai dizer: Satanás, eu não vou importar mais. Ele vai se apoderar, ele vai desfrutar, nunca mais ele entregará nada ao diabo, nunca mais ele conformará com perda. Eu estava vendo esse dia, eu fiquei assustado, sabe por quê? Eu fiquei assustado com o pessoal que veio conversar comigo. Eu falei assim: meu Deus do céu, teve um povo que estava conversando comigo e falou assim: olha, nós estávamos orando para Deus levar o irmão. Eu falei: o que estava acontecendo com o irmão? O irmão estava muito doente. Eu falei: por que vocês não orou para ele, ajudou ele a tomar a boa saúde? Não, nós oramos por ele, coitado, estava muito cansado. Nós pedimos para Deus levar ele para ele descansar. Eu perguntei: onde é que a morte é descanso para alguém? Quem falou que as pessoas descansam na morte, quando elas saem daqui? Quem falou isso? Quem falou isso? É por isso que eu tenho que descansar. Quando você conhece, você sabe quem Deus é, sabe do que Jesus fez por você, da posição que você está em Cristo. Jesus é o cabeça, todo o principado. Jesus trouxe você, Jesus te deu, você está reinando como filho de Deus junto com Cristo. Quando você tem a consciência disso e sabe que tudo é seu, eu não tenho entendimento de que eu preciso morrer para descansar. E tem uma coisa: a unção que Deus nos deu é para cá, a unção é para a terra. Aleluia. Glória a Deus. Não é para o céu, lá não tem demônio para expulsar, lá não tem pessoa com problema para poder curar, é para cá, é para ser usado aqui em nome de Jesus. Verdade, papai. Sabe? Mas alguém vai lá e fala: oh Deus, leva o irmão, é bom que ele descansa. É que todo descanso, ele depende de conhecer. O povo, presta atenção, Paulo disse que o povo estava na terra, os filhos de Israel estava na terra e não descansaram. E Paulo deixou bem claro por que não descansaram: porque eles não creram que as obras estavam feitas antes da fundação do mundo. Estava feita, concretizada, mas eles não descansaram. Não descansaram, não creram, não descansaram. Então muda a sua mente. Você vai ouvir falar de situações ruins acontecendo no país, na economia, é aquela coisa toda. Entenda uma coisa: a sua fonte não é o governo. Muda a sua mente. A sua fonte não é o governo, a sua fonte é Deus. Oh, glória. Deus é a sua fonte, Ele é a sua fonte. Não se assuste com nada, muda a sua mente, porque quando você ficar entendendo que o governo é a sua fonte, você ficar entendendo que situações, a empresa é a sua fonte, que o salário é a sua fonte, o maligno vai dar um jeito de criar uma situação, às vezes para perder o emprego, só para ver você aborrecido, só para ver você às vezes falar: Deus, questionando com Deus. Muda a sua mente. Sabe o que? Sabe, olha, eu sou alguém, eu desfruto de saúde todo dia. Não tem nada que me perturbe, eu sou imperturbável, eu sei quem eu sou agora. Glória a Deus. Ninguém vai comandar essa coroa aqui não. Aleluia. Ninguém vai comandar a minha mente não, eu que estou comandando em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Comande.
Comande em nome de Jesus. Se a palavra disse que Deus já entregou a você, toma posse. Eu vi um irmão, eu entrei aqui, eu vi um irmão falando, Jesus dizendo assim, lendo algo de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. A verdadeira libertação é o conhecimento da palavra, a mudança de mente. Mas se as pessoas não crerem na verdade, não se achar na verdade, às vezes está tendo que fazer alguma coisa mais, igual fizeram com a missionária. Enterrou o nome dela no altar. No altar da igreja. Olha um negócio desse. Ó, gravou. Aonde que Deus precisa disso? Aonde que Deus precisa disso? Foi no altar da igreja. Quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Olha aí, são pessoas. Quem mais estava ali naquele. Como chama o bairro? Nós, Mazagão, pastor. Mazagão? É? Missionário de Foi no altar da igreja, pastor, que fez. Amaldiçoou, enterrou o nome. Mesmo igual o macumbeiro. Você sabe que o macumbeiro mata a pessoa assim? Hã? O macumbeiro pega o nome de uma pessoa viva e coloca no meio daqueles nomes de pessoas que já morreu e o povo reza em cima, reza em cima, reza em cima. Daqui a pouco a pessoa está descendo, começa a adoecer, começa a murchar, igual erva verde. Aí a pessoa morre. Esses dias tivemos que ajudar um membro do nosso ministério, um irmão. Nós estávamos em casa e o povo ligando. Era a cidade longe, 60 km dessa cidade. Olha, o irmão foi levado às pressas para o hospital. O Zambu apanhou, levou ele. Aí pronto, aquela coisa. E lá de cá orando. Aí chegava no outro ponto, outra semana, ó, o irmão está caído no meio da rua, apagaram ele caído, senão tinha de idade. E nós chegamos ali, tem uma coisa conosco. A apóstola até falou assim, nossa, sim. Não, o pior não pode acontecer com esse irmão, porque ele tem uma coisa conosco, sabe? Sabe o que nós fomos ver? Nós fomos entrar no mundo do Espírito para ver o que estava acontecendo com ele. O mundo do Espírito é onde tudo acontece. E você vê tudo. Se você conseguir entrar no mundo do Espírito, você vê tudo. Verdade. Você vê tudo. Entramos no mundo do Espírito. Alguém pegou o nome, a foto dele, colocou debaixo de uma imagem de escultura e ó. E você sabe que a imagem de escultura é um portal. Quando Deus fala para nós não invocar com elas, não é porque Deus perde o tempo com imagem de escultura. É porque existe alguém que atua por trás e vai enganar o povo, vai enganar as pessoas. E ali tiramos do mundo espiritual a foto dele debaixo da imagem. Acabou. Porque quando coloca lá, a pessoa fala, fulano e tal vai cuidar desse canto. Não, é um espírito das trevas que vai se conectar com aquela pessoa. A falta de conhecimento, diz a Bíblia, é que tem sido motivo de muitas pessoas perecerem. É igual o nome da missionária, enterrado no altar da igreja, enterrou, foi a vida da mulher, infelizmente. É igual enterrar um bico. Você já viu alguém enterrar um bico? Você sabe por que tem pessoa que fica crescendo aquelas hérnias no umbigo? Criança fica enterrando, crescendo a hérnia no umbigo, hérnia umbilical, já viu? A maioria de todo mundo. E depois que o médico corta, daqui a pouco ela brota de novo, quando sair. Aquilo é um umbigo enterrado. Conhecimento de antepassado. Sabe? E aí é verdade. Quando enterra o umbigo de uma criança, quando enterra já enterrou? Quando enterra o umbigo de uma criança, a vida daquela pessoa fica uma vida de dificuldade na terra. Olha, e tem gente que enterra num curral que é para ficar fazendeiro. É verdade, enterra num puleiro de galinha que é para. As galinhas O chiqueiro multiplicam. de porco, da cancela, não sei na onde. Irmãos, já tivemos que destruir maldição de muitos umbigos enterrados. Muitos umbigos enterrados. Quando enterra o umbigo é um portal, querido. É algo extraordinário. Você não tem que ter cuidado com o umbigo. E outros pegam o umbigo e guardam dentro de casa aí. Tem outro que não casa porque a mãe fica só guardou o umbigo dele, não está lá. E quando casa, às vezes não fica dentro de casa com a esposa. E só um brinquedo danado. Mas se não casou com o umbigo, você não fica em casa. Já vai ficar na casa da mãe, né? Segurando na saia da mãe. E a esposa lá dentro de casa numa guerra danada. Outra hora a esposa, o marido está lá. Você não faz nada para mim dentro de casa. Cadê? Fui trabalhar, cadê? Ela estava
na casa de mãe, querido. Muitas das vezes é isso. Tem gente que não consegue casar também por causa disso. Tem gente que ele enfrenta com azar, uma maldição. As pessoas às vezes, querido, é Jesus. Não precisa do encantamento, não precisa das amarras, não precisa dar nó na saia, não precisa amarrar a camisa. Verdade. Não, é o nome de Jesus. Aleluia. É o nome de Jesus. Glória a Deus. As obras é feita no nome de Jesus. As bênçãos nós escutamos no nome de Jesus. Amém, povo? Amém. Não, cuidado, não derruba o umbigo não. Alguém falou comigo, aposto, eu estou com o umbigo dos meus filhos tudo guardado, o que eu faço com eles agora? Se o rato carregar, vai ficar ladrão. Já viu alguém dizendo? Se o rato apanhar, fica ladrão. Você tem que pegar ele. A Bíblia fala que o que veio do pó, o pó tem que voltar. Verdade. O que veio do pó, para o pó tem que voltar. Coloca ele lá no vaso de planta quando você molha. Não enterra não, deixa ele em cima lá na ponta da café, vai molhando, deixa ele sumir. Mas se você enterrar ele lá dentro da planta, você enterra também. Sabe, igreja? Eu tenho, Deus, ele me agraciou. Ele me agraciou. Nós trabalhamos com, infelizmente, a gente está tendo que trabalhar quebras. Já ouviu falar das maldições hereditárias? Toda maldição hereditária é porque alguém agiu com a mentalidade carnal. Não existe maldição no espírito. Romanos 8,6 fala assim: aquele que tem mente carnal é morte. Se mover na mente carnal é morte. Mas eu ter mente espiritual é vida e paz. Quem muda a mente, quem renova a mente, desfruta de vida, desfruta de paz. E o maligno faz de tudo para fazer descer, acabar com ele, mas não consegue. Não consegue, porque não funciona. E ali, maldição hereditária, porque a mente não renovou. A mente não renovou. E ali pronto. E quando a mente não é saudável, sabe o que acontece? O corpo fica doente. O que está na sua mente repercute aqui. Quando você muda aqui, você aqui vive. Amém? Amém. Muda a sua mente. Se as pessoas mudarem essa mente, daqui a pouco terá que sair desse lugar, porque fica entupido de alma aqui dentro que não suporta mais. Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas se não muda a mente, é para você ter um crescimento extraordinário. Todo o crescimento que Deus quer que você mostre, que você desenvolva, depende da sua mente mudada. Depende da sua mente mudada. Muda a sua mentalidade, em nome de Jesus. Quando a gente muda a mente, acabou para Satanás. Acabou com o espírito das trevas. Acabou. Muda a mente, em nome de Jesus. Abençoado em Cristo você já é. Foi te dado. Deus. Aleluia. Davi falou: Senhor, eu quero que os meus lábios falem aquilo que agradava ao Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu pensamento seja agradável ao Senhor. Tem gente que está orando por algo, mas a boca dele fala contra. Tem uma coisa que eu finalizo agora. Uma mulher falou comigo assim: uma moça, fala com você, o que você colocar na sua consciência, você vive. Quando você muda a situação, a consciência, o estado mental, os seus olhos físicos verão algo diferente. Dentro da igreja está cheio de esposa orando para poder converter o marido. E muitos orou o marido, uns até o marido morreu e não converteu. Orou tanto que não converteu. A Bíblia nem manda a mulher orar pelo esposo. Ela manda, ela diz lá que em silêncio, ela ali, na obediência a Deus, através dela, a graça de Deus trabalhará no esposo. Se você examinar, você vai ver lá no primeiro livro. Mas existem seguir as instruções do Espírito, em nome de Jesus. Daqui a pouco, às vezes a pessoa vai lá no culto, mas na hora que chega dentro de casa, o bico está lá do outro lado. Aí o marido diz assim: o que você foi caçar lá hoje? Você chegou com o bico desse tamanho.
estava orando para nós lá. Aí já é. Você tem que mostrar o que Deus te deu. Amém, Jesus. Mostra a glória de Deus em nome de Jesus. Glória a Jesus. A glória de Deus que está em você, se você mostrar, ela vai atrair em nome de Jesus. O Espírito Santo ele é um Espírito que atrai, que traz. Ele está na igreja em nome de Jesus. Eita Deus. Amém? Muda isso. A mulher falou: o meu namorado está preso. O que eu faço? Entramos no mundo espiritual, quebramos a prisão dele, porque toda a cadeia lá é espiritual. A primeira é separamos. Quebramos. E eu falei com ela: coloca na sua mente agora. Não diga que ele está preso lá, mas põe na sua mente que ele está do lado de fora e está perto de você. Isso eu ensinei ela tem um mês agora. Fez um mês. Na hora eu cheguei aqui, no outro dia ela mandou uma mensagem: nossa, eu tenho um testemunho extraordinário. Eu disse: qual que é? É o seguinte que você falou comigo. Ele está fora. Glória a Eu Deus. vou ver ele lá. Já Aleluia. saiu. Já foi liberado. A vida, Deus. O que você põe na sua mente, vive. O que você põe na sua mente, você vai acontecer. Se você põe na sua mente que Deus pode usar você para curar alguém, tem na sua consciência de que você é alguém que Deus usa para curar, curas irão acontecer. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. Glória a Quem Deus. entendeu? Amém. Glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui na cidade. Aqui na cidade mesmo. 10 anos. Amém. É o pastor? Evangelista. É, glória a Deus. É o pastor? Amém, pastor. Glória a Deus. Nossa, tá cheirosa. Que delícia. Você é fiel. Amém, com Jesus? Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, depois que nós terminarmos aqui, se alguém querer conversar conosco, também nós estamos aqui junto com a pastora, para nós estar unindo a nossa fé também junto com vocês e vivendo respostas extraordinárias. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Fecha seus olhos aí. Espírito Santo. Deus grandioso, Deus poderoso. Aleluia. O Senhor é o Rei da glória. O Senhor é glorioso, Jesus. Espírito Santo, o Senhor está aqui. A tua presença está aqui, Senhor. Meu Deus, esse povo que está aqui para esta noite, Senhor, são pessoas que o Senhor deu a eles no nome de Jesus. Foi pessoas que o Senhor Jesus sacrificou por eles. Senhor, que toda barreira, todo bloqueio que está enfrentado no mundo do Espírito, Senhor, aquilo que foi levantado no mundo do Espírito através de palavras, quem sabe, Senhor, palavras que falaram, quem sabe, Senhor, uma decisão que fizeram, que tomaram, e a barreira foi levantada, Senhor, em nome de Jesus, que esta barreira seja rompida agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. A palavra diz que o Senhor deu ordem aos seus anjos a nosso respeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que os anjos de Deus que estão aqui, os anjos do Senhor que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, começa agora a localizar a vida deste povo. Em nome de Jesus Cristo, igreja, não diga nenhuma palavra. Não diga nenhuma palavra. Em nome de Jesus, você só pensa nele. Só pensa no Senhor. Isso. Em nome de Jesus. Porque enquanto os anjos de Deus estão aqui, vão tocar em ti, anjos também estarão indo lá na sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu conto 1. Em nome de Jesus eu conto 2. Em nome de Jesus eu conto 3. Os anjos de Deus começam a agir agora no nosso meio. Começa a agir agora no nosso meio. Vai tocando agora em cada pessoa. Vai tocando agora em cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo, todo mundo que foi levantado no mundo espiritual, tudo que levantaram para impedir o rompimento, tudo que foi levantado para impedir a passagem, tudo que foi levantado, decretado lá, para atrapalhar essa pessoa. Isso, começam a cortar agora. Vão passando a espada, vai cortando agora. Vai cortando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome
nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, em nome do Senhor Jesus, coloca a espada aonde houver uma inflamação, aonde houver uma dor, aonde houver uma limitação do corpo, do osso, do nervo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Isso, vai tocando, tocando em nome de Jesus, tocando em nome de Jesus, tocando em nome de Jesus. Toda angústia, toda opressão, tudo aquilo que tem vindo do mundo do Espírito para atacar essa pessoa, seja agora cortado, seja agora destruído, em nome de Jesus. A pessoa que foi entregue o nome numa mata, a pessoa que foi entregue o nome no cemitério, a pessoa que o nome dela foi entregue numa cachoeira para trazer destruição, para trazer inquietação. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, solta agora. Não diga nada, igreja. Isso, solta agora. Vai soltando agora. Vai largando agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. A pessoa que sofre com a cabeça, isso, a cabeça enxaqueca, sai daí agora. Solta agora em nome de Jesus. Solta agora em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, em nome de Jesus. Constante, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, toda barreira espiritual, tudo aquilo que foi levantado contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, solta agora, em nome de Jesus, solta agora, vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando a mente, em nome de Jesus, toda enfermidade, isso, que está querendo brotar na mente, na visão dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, solta agora, solta agora, solta agora, solta a bexiga, solta a bexiga, em nome de Jesus, solta a bexiga, em nome de Jesus, solta os órgãos, todo o plano do mal, a trazer enfermidade, paralisia renal, em nome de Jesus Cristo, os anjos de Deus vai cortando agora, em nome de Jesus, toda enfermidade que foi programada no mundo espiritual, todo ataque de feitiçaria, todo ataque de bruxaria, isso, toda conexão que foi estabelecida, isso do ocultismo, em nome do Senhor Jesus, para trazer derrame, para trazer uma AVC, paralisia, em nome de Jesus Cristo, solta ela agora em nome de Jesus, solta ela agora em nome de Jesus, espírito maldito, solta, não é pela força, isso não é pelo poder, pelo espírito, solta ela agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O mal que amarra a vida sentimental, o mal que não deixa a pessoa usufruir das bênçãos de Deus, o mal que trabalha para a pessoa viver doente, viver endividada, em nome de Jesus, solta ela agora, solta a mente dela agora, isso, o sangue de Deus vai passeando no meio da igreja agora, vai agir no meio da igreja, em nome de Jesus, toda a força das trevas, em nome de Jesus, isso, espírito de angústia, solta ela agora, solta